Olá, sou Renato Bolelli Rebouças, cenógrafo, diretor de arte, figurinista, professor e pesquisador em cenografia contemporânea. Desde 2004, desenvolvo projetos de cenografia para diferentes mídias como teatro, dança, performance, além de exposições, filmes e eventos. Um dos temas que mais me inquietam e fazem parte do meu trabalho é a relação entre o espaço, os seus diferentes contextos e os modos de intervenção e construção neles realizados. Especialmente quando se trata de produções nos chamados espaços não convencionais, ou seja, fora do edifício teatral tradicional. Nessa videoaula, pretendo realizar uma introdução ao tema cenografia expandida e avaliar diferentes abordagens para a produção brasileira. Busco analisar como essas práticas expandidas ou site-specific têm caracterizado uma espécie de escritura cênica, utilizando como exemplos produções realizadas a partir dos anos 1960 até a atualidade, com especial interesse na cidade de São Paulo. Dessa maneira, vamos entender como a performatividade desses espaços existentes e dos materiais neles encontrados passam a transformar e ampliar o modo de pensar e fazer cenografia, os modos de representação e construção, para além das técnicas conhecidas no chamado teatro clássico ou palco italiano e a sua tradicional caixa de ilusões. Começamos então com uma questão principal. Qual seria, portanto, a diferença entre cenografia e cenografia expandida? Essa característica se deu sobretudo no período barroco, no contexto europeu, quando se criavam grandes cenários para as óperas barrocas, que aconteciam, por sua vez, em edifícios muito suntuosos e sofisticados. Dessa maneira, essa cenografia buscava se relacionar com todo esse contexto, também construindo perspectivas muito complexas e que pudessem criar maravilhamento e entusiasmo para o público que estava ali para ser emocionado. Além dessas cenografias em planos bidimensionais, haviam também as maquinarias barrocas, que eram elementos construídos com movimentações na caixa cênica e que criavam também esses efeitos de ilusão e maravilhamento. Trago rapidamente alguns exemplos, como o Teatro alla Scala, em Milão, um dos mais emblemáticos do período, assim como o pequeno teatro barroco de Český Krumlov, na República Tcheca, no sul da Baviera, e também o Teatro de Ópera de Bayreuth, concebido por Richard Wagner. Ainda, essa tradição do palco italiano vai se irradiar pelo mundo inteiro, onde no Brasil também podemos visitar alguns exemplos, além dos teatros municipais de diversas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e também o Teatro José de Alencar, em Fortaleza. A cenografia, assim como as artes cênicas, caracterizam uma arte que se modifica continuamente, desde sempre. E assim podemos pensar no final do século XIX, onde há as chamadas renovações estéticas das vanguardas artísticas que vão revolucionar o modo de se pensar e fazer cenografia, trazendo mais verossimilhança e realidade nas construções, assim como ao longo de todo o século XX, uma série de manifestações no mundo todo vão transformar as possibilidades de se pensar, fazer teatro, especialmente cenografia e seus espaços. Atualmente, a produção da cenografia mundial tem uma incomensurável riqueza de realizações, sendo impossível organizar ou sistematizar essa produção de alguma maneira. Assim, diferentes categorias são organizadas para diferentes criações e modos de realização, porém, é possível identificar que, pelo menos nos últimos 20 anos, a cenografia tem se transformado de modo considerável, passando a transformar especialmente a sua própria natureza. Categorias como forma, estilo ou representação, geralmente associadas ao teatro clássico ou dramático realizado na caixa cênica, atualmente já não dão mais conta de traduzir as produções cenográficas e espaciais. Assim, faz-se necessário investigar essa produção a partir de outros modelos e conceitos.
A cenografia, então, passa a explorar outras possibilidades, sobretudo a partir da compreensão do chamado teatro pós-dramático, conceito criado e apresentado pelo teórico alemão Hans Thies Lehmann em 2007, que vai falar de produções que vão ultrapassar essa dimensão do drama, buscando outros modos de relacionar imagens, espaços, roteiros, dramaturgias e a própria ideia de encenação. Assim, a dimensão do espaço e do próprio fazer cenográfico foi se aproximando de tal modo da própria concepção dos espetáculos e da encenação que poderíamos definir quase impossível compreender aonde acaba a ideia ou o trabalho do encenador e começa o trabalho do cenógrafo ou da cenógrafa, tamanha a aproximação entre as duas linguagens na determinação do fazer cênico. Tal fato comprova que a ideia de cenografia mudou definitivamente e tem cada vez mais ampliado o seu modo de atuação no sentido de envolver não apenas os espaços internos das salas teatrais, mas diferentes contextos, ambientes, comunidades, regiões, lugares e formas de compreender a relação com o público. Essas relações vêm acontecendo desde os anos 50 ou antes, se pudermos pensar a ideia de vanguardas artísticas na virada do século XIX para o XX, a partir de um modelo europeu, onde já se misturavam definitivamente as linguagens das artes plásticas, das artes cênicas, da performance, da intervenção urbana, das práticas que ocorrem na cidade e as dimensões multimídia também, assim como as produções intermediáticas e vão utilizar de diferentes tecnologias para se comunicar. Surgem, então, diferentes nomenclaturas para tentar dar conta dessas produções interdisciplinares ou transdisciplinares que vão envolver diversas disciplinas, como o happening, o próprio site specific, que vai significar um local específico onde acontece tal apresentação, intervenção ou prática artística, o teatro ambiental, o teatro imersivo, assim como mais recentemente as instalações cenográficas, projeções urbanas e uma série de dispositivos e modos de criação que vão se expandir definitivamente para os espaços não tradicionais e espaços urbanos, transformando, em definitivo, essa prática. Recentemente, especialmente na área da cenografia, surge, a partir de inúmeros debates, novas nomenclaturas também para se pensar o fazer cenográfico, como a ideia do performance design, traduzida aqui no Brasil como desenho de cena ou design de cena, que são práticas que vão tentar dar conta de uma forma mais geral da visualidade e da espacialidade proposta nos espetáculos. Assim como expressões como a direção de arte vindo do cinema ou das práticas audiovisuais, que também vão falar de uma visualidade que vai incluir o espaço, a cenografia, figurinos e muitas vezes relações com a iluminação e tantas outras que compõem a estética de um trabalho, e também a própria noção de artes do espaço, que vão envolver diferentes profissionais vindos das artes plásticas, visuais, das artes cênicas, da performance, da moda, do urbanismo, da intervenção urbana, que vão atuar diretamente sobre e a partir dos espaços. Podemos pensar então, como é que se chegou até essa ideia de cenografia expandida? Bem, essa nomenclatura surge a partir do conceito criado pela teórica de arte norte-americana Rosalind Krauss, num artigo famoso chamado Escultura em Campo Ampliado, publicado em 1979, onde, ao analisar uma série de produções tidas até então como escultóricas, a pesquisadora questionava a ideia da própria escultura e como nomear essas obras que se expandiam para além dos princípios que norteavam a ideia de produção escultórica até então e criavam, ao seu ver, uma produção ou uma ideia de uma escultura em campo ampliado, que passava a considerar uma série de outros fatores no contexto e no ambiente para além da própria escultura em si. Esse conceito de expansão das práticas tem sido aplicado a diferentes disciplinas artísticas e modos de produção e chega aí posteriormente na própria prática da cenografia a partir de uma definição organizada por inúmeros artistas, mas também catalogada pelos teóricos Jocelyn McKinney e Scott Palmer no livro Expanded Scenography. Nesse livro são apresentados alguns conceitos que delimitam essa
defesa ou ideia da expansão da cenografia a partir de exemplos de projetos realizados sobretudo no hemisfério norte. Porém, o fato é que tal definição nos ajuda a compreender essa possibilidade de expansão do próprio fazer cenográfico. Afirmam os autores que a ideia de cenografia expandida não considera ou não apresenta uma ruptura definitiva com a própria prática teatral. Segundo a investigação desses autores e pesquisadores, trata-se de compreender, portanto, a cenografia a partir de um outro modelo, onde ela cria relações performativas no espaço ou torna-se o próprio instrumento de construção ou percepção do espaço. Seria a compreensão de cenografia como um meio, um caminho para se fazer as coisas, para materializar imaginários, para criar imagens e lugares onde o público pode adentrar. Assim, o fato é que muitas dessas produções vão se referir a espaços não tradicionais, como a caixa cênica, organizadas a partir da ideia de um ambiente cênico e realizadas, portanto, fora dos palcos. Essas produções vêm trazendo cada vez mais a ideia de contexto na qual a cenografia pode se referir, ganhando diferentes lugares, espaços, públicos ou privados, a própria rua e a partir daí se abrindo para uma série de dimensões de relações, sejam elas encontros ou confrontos que podem se dar a partir desses embates com o ambiente externo. Assim, a cenografia e a própria encenação não têm como deixar de se relacionar com os diferentes contextos ao qual está inserida, mudando definitivamente o seu foco de interação e percepção a partir da consideração de elementos sociais, políticos, econômicos e culturais que vão reger cada um desses contextos onde estará localizada. Entre os inúmeros aspectos dessa expansão, podemos elencar aqui alguns exemplos, como a tecnologia digital, que vai muitas vezes desmaterializar a própria ideia de cenografia e criar outras possibilidades de relação e de construção espaciais e imaginários para o público. A relação de contextos, como mencionei anteriormente, sejam eles locais, regionais, nacionais ou internacionais, dependendo da escala de abrangência do projeto. A posição, relação e modos de participação do público e o uso de diferentes materialidades para além daquelas tradicionais que eram utilizadas até então para as representações. Assim, de modo definitivo, a cenografia passa de espaço a situação, a uma condição de relação com diferentes elementos, para além dos elementos tradicionais da cena. A partir dessa condição, podemos entender que a cenografia então passa a se urbanizar, a se relacionar, a se politizar, a se geografizar a partir dessas relações todas, definitivamente se estendendo ao campo da cidade e à sua produção de imaginário. Pode-se definir também a cenografia expandida como resultado da própria obra, como se a ideia de cenografia, sua espacialidade e todos os elementos que a envolvem desse conta de caracterizar um projeto como um todo. Porém, apesar da maioria dessas produções apresentadas pelos autores se localizarem sobretudo em países no norte e serem realizadas com orçamentos bem generosos, o fato é que essa ideia de cenografia expandida vai ser muito útil para se pensar a produção, não apenas no Brasil, mas diferentes países e regiões culturais do chamado Sul Global, para além desses modelos do Norte, que vão há muito tempo utilizar tais práticas expandidas, ambientais, para criar uma identidade das suas relações culturais. São nos países do Sul, com seu clima, com as suas peculiaridades e os seus modos de vida, muitas vezes invisibilizados e suprimidos pelo processo de colonização e capitalismo, onde vão ser continuados esses processos de criação em espaços externos, em comunidade e muitas vezes utilizando materiais que estão à volta, que estão próximos, muitas vezes sem utilidade e que vão ser apropriados e recriados na prática da cenografia. Se a produção da cenografia expandida tem reconfigurado, portanto, a própria epistemologia do fazer cenográfico e teatral, faz-se fundamental, assim acredito, trazer essa discussão para os países do Sul e para a produção brasileira, de modo a refletir, pensar e afirmar nossas práticas a partir de um ponto de vista expandido.
Vamos falar um pouco agora sobre a produção cenográfica brasileira. O termo cenografia aqui ainda é comumente utilizado, muitas vezes para se referir apenas à prática cenográfica e muitas vezes seguindo o modelo inglês para se referir a toda a produção espaço visual de espetáculo, incluindo não apenas os elementos do espaço da cenografia, mas os adereços, os figurinos e outros elementos estéticos. A expressão site-specific muitas vezes também aparece para tentar traduzir este tipo de prática, mas o fato é que podemos pensar a produção brasileira, de fato, a partir de uma perspectiva expandida. Como seria então possível delimitar esses campos e territórios deste fazer, ou desses fazeres? Apesar do grande reconhecimento e celebração da produção da cenografia brasileira, o fato é que ainda hoje, sobretudo fora das grandes capitais e grandes centros, basicamente sediados aí na região sudeste e sul, o fato é que a produção cenográfica atual ainda se desenvolve com poucos recursos e com bastante dificuldade, utilizando diversas possibilidades de criação para realizar as suas necessidades. É a partir então da produção do chamado teatro de grupo, muitas vezes de caráter experimental, entre aspas, que essa produção vai se dar de diferentes maneiras, baseada em processos em colaboração e de modos mais horizontalizados, onde não apenas o cenógrafo ou a cenógrafa, mas diferentes artistas que trabalham no espetáculo ou na obra, como diretores, diretoras, equipe de iluminação, figurino, performers, atores e atrizes, vão colaborar não apenas no pensar, mas no fazer e construir esses elementos cenográficos. É nesse teatro de grupo, portanto, que se encontra boa parte das experimentações e realizações fora da caixa da produção nacional. Apesar da dificuldade em determinar ou delimitar esses campos, sobretudo estéticos e de produção de linguagem na cenografia, podemos identificar, de um modo geral, que a nossa produção tem desafiado os limites de recursos econômicos a favor de uma criação intensa, que, como disse, vai utilizar muitas vezes materiais inusitados para criar as suas realizações. Porém, é preciso se atentar para um fato. Não é possível romantizar ou idealizar essa produção como criativa a partir dessa própria dificuldade ou precariedade muitas vezes vividas cotidianamente ligados a essa produção. Ainda assim, tal realização atravessa esses supostos limites sempre de forma muito inventiva e impressionante, o que tem caracterizado esse interesse pela cenografia brasileira no mundo todo. Dentre alguns aspectos que ajudam a caracterizar essa diversidade e riqueza da nossa produção, podemos estabelecer aqui alguns critérios, como, por exemplo, um modo de produção e ensino muitas vezes bem variado em diferentes escolas ou práticas em diferentes regiões do país, onde artistas vão vir de áreas diversas como a cenografia, a direção, a iluminação, a arquitetura, o design, entre outras práticas, caracterizando assim modos muito diversos e específicos de criar. O uso de sede de companhias ou grupos teatrais ou espaços de ensaio como áreas de criação e pensar o próprio fazer cenográfico, criando assim uma identidade que ultrapassa a própria lógica da caixa cênica e do teatro de palco italiano e vai criar outras características e necessidades para acontecer. Uma grande limitação financeira na maioria dos casos, que vai obrigar mesmo os criadores e as criadoras a encontrarem soluções muitas vezes absolutamente inusitadas e até criar um modo de realização onde atores, atrizes e até muitas vezes o próprio cenógrafo ou a cenógrafa entrando em cena para ajudar a mover os elementos cenográficos e colocar essas peças em cena. Como disse, a busca por materiais de baixo ou nenhum custo, utilizando-se muitas vezes descartes industriais de produção de diferentes áreas como a moda, tecidos, roupas, móveis, a arquitetura, exposições, assim como também a busca por materiais e elementos naturais, como galhos, folhas, troncos, flores, cipós e tantos outros. É preciso considerar também, muitas vezes, as más condições técnicas de diferentes edifícios teatrais por todo o país, o que faz com que os criadores e as criadoras passem a criar situações
para além das necessidades técnicas de um palco, por exemplo, como coxias, varas, alçapões e outras necessidades do teatro tradicional, criando soluções autoportantes ou que de fato vão se organizar em espaços externos e vão se relacionar com outros ambientes, a fim de facilitar e viabilizar a própria criação. Além de todos esses fatores, é importante destacar também os processos em colaboração, como mencionei anteriormente, que vão caracterizar boa parte desses elementos, onde muitas vezes não se parte de um texto pré-existente ou criado para a encenação, mas muitas vezes se parte de um tema, de um debate, de uma discussão no modo de organizar cenas e criar o próprio espetáculo. Muitas vezes, nesses casos, a cenografia passa a ganhar uma função fundamental, que é organizar, localizar e espacializar toda essa discussão e conceito. Assim como o entusiasmo por essas publicações recentes tem dinamizado muito e enriquecido a própria compreensão da cenografia e incentivado uma produção para fora do palco italiano, o fato é que no contexto brasileiro essa ideia já faz presente em nossa produção há bastante tempo, não necessariamente caracterizando algo novo, mas sim, ao contrário, uma espécie de tradição ou identidade no fazer. Essas práticas artísticas ligadas a uma produção no espaço externo vão caracterizar uma série de procedimentos presentes em nossa cultura, seja nos povos originários, seja nas produções de matriz afrodiaspórica, e em todos os processos de construção do país e suas múltiplas identidades, assim como festas religiosas, celebrações rurais ligadas à colheita e também ligadas ao nosso próprio clima e geografia, que vão incentivar e caracterizar um modo de vida mais ligado aos espaços externos. Essa produção e prática ambiental expandida é tão característica da produção brasileira e da nossa cultura do Sul, que não é à toa que numa publicação recente de um compêndio de cenografia organizado pelo teórico e pesquisador americano Arnold Aronson em 2018, vai trazer na capa nada menos do que um carro alegórico desfilando na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, afirmando internacionalmente esse olhar de fora para dentro que lê na produção brasileira essa dimensão expandida. Trago para esse encontro um pequeno recorte localizado sobretudo a partir dos anos 60 no Brasil, onde a produção inventiva vai ganhar contornos muitas vezes alegóricos e extremamente criativos e sofisticados para se contrapor, por exemplo, à própria intervenção da ditadura militar no país e o seu contexto de repressão de ideias e imagens. É nesse sentido que a produção cenográfica vai ganhar uma grande força aliado aos próprios espetáculos, no sentido de buscar modos diferenciados de comunicação com seus públicos. Essas criações vão se dar de diferentes maneiras do país, mas vão trazer como algumas características esse modo expandido, muitas vezes circular, onde o público vai se organizar ao redor ou em volta de uma cena, tradição essa que vai caracterizar a própria produção do teatro de rua desde sempre e que vai se tornar um elemento fundamental da nossa identidade. Podemos destacar alguns exemplos do teatro de rua, por exemplo, em diferentes localidades, como a trupe de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez, de Porto Alegre, que iniciou seus trabalhos em 1978, assim como o grupo de teatro Tá na Rua, liderados pelo diretor Amir Haddad, a partir dos anos 80, no Rio de Janeiro, assim como outras montagens posteriores, como o emblemático espetáculo Romeu e Julieta, realizado pelo grupo Galpão de Minas Gerais, a partir da direção de Gabriel Vilela, que acontece dentro de uma veraneio e circula por diferentes lugares, não só do Brasil ou do mundo, em 1992, ou ainda a trupe familiar Carroça de Mamulengos, sediadas em Juazeiro do Norte, no Ceará, que há 40 anos vem trazendo já em 3 gerações de artistas de uma só família, uma produção entre brincantes, atores, músicos, bonequeiros e bonequeiras que vão levar as produções e as tradições culturais do país e da sua própria região para diferentes lugares. Destaca-se também o Teatro Vento Forte, que há bastante tempo vem trazendo uma estética voltada sobretudo ao público infantil, baseado no contexto de tradições culturais brasileiras e latino-americanas, e também
o Teatro Popular União e Olho Vivo, sediado em São Paulo desde os anos 70, que tem formado e levado a produção teatral e cenográfica a diversas regiões da cidade e a inúmeros públicos, sobretudo popular. Especialmente na cidade de São Paulo, entre os anos 60 e 70, essa produção expandida vai se dar a partir dos contextos urbanos, geralmente caóticos, múltiplos e que vão evidenciar as próprias realidades que estão sendo vividas no momento. Uma dessas montagens mais emblemáticas, ao meu ver, é a realização do espetáculo Na Selva das Cidades, realizada pelo Teatro Oficina em 1969, com direção de arte e arquitetura cênica de Lina Bobardi. Esse espetáculo, ao meu ver, se caracteriza como um dos mais radicais da produção nacional do período, afirmando de modo definitivo a tradição de uma cenografia expandida no país. Na época, estava se construindo o elevado Costa e Silva, o chamado Minhocão, na frente do teatro, na região do Bexiga da Bela Vista, onde boa parte do bairro estava sendo demolido para a construção desse grande efeito de engenharia. Assim, Lina propõe utilizar escombros das próprias demolições que estavam sendo feitas no bairro, assim como pedaços de tábuas e outros elementos de madeira que eram característicos da formação do concreto e da construção dos pilares e vigas e a estrutura do próprio viaduto, e passa a utilizar todos esses fragmentos na construção dos elementos cenográficos do espetáculo. Todos esses elementos eram construídos diariamente e destruídos pelos atores numa performance furiosa que todo dia era refeita e durou aproximadamente 2 meses. Ao transportar o texto do alemão Bertolt Brecht de Berlim em 1921 para São Paulo em 1969, a cenógrafa e artista e arquiteta Lina Bobardi realiza junto a Zé Celso um trabalho de maestria e radicalidade, alterando definitivamente a própria dramaturgia e a própria encenação a partir dos elementos cenográficos e do modo de utilizá-los que são propostos na cena. No mesmo período na cidade, o diretor argentino Vítor Garcia vai se utilizar bastante também da denominação de espaço cênico e criar espetáculos que ficaram muito famosos até hoje. Um deles, em 1968, é o Cemitério de Automóveis, que utiliza 2 oficinas mecânicas e seus espaços, utilizando todos os elementos ali existentes, como, por exemplo, uma série de carcaças de carros abandonados que eram içadas e penduradas na altura do teto, ficando sobre a cabeça da plateia. Outro espetáculo importante no ano seguinte foi o Balcão, em 69, onde, utilizando o espaço de um teatro que hoje é o Teatro Ruth Escobar em São Paulo, criou-se uma grande caixa cênica sem urdimento e sem fosso, onde era organizada uma estrutura em espiral metálica que ocupava toda essa espacialidade do vão, onde os atores e atrizes utilizavam todo esse espaço para circular, como é possível ver nas fotos, e o público ficava em volta em diferentes níveis. Esse espetáculo teve a direção técnica e cenografia de Vladimir Pereira Cardoso, um engenheiro, e se constitui um marco da tecnologia cênica expandida no Brasil até hoje. No mesmo período, no Rio de Janeiro, o cenógrafo Luiz Carlos Ripper vai propor investigar a cenografia a partir de uma produção ou identidade brasileira, transbordando também continuamente os limites do próprio espaço a favor dessa pesquisa e da sua investigação, que vai ser levada também para a direção de arte de inúmeros filmes no cinema. Temos ainda outros exemplos, como o espetáculo A Morte de Danton, que foi realizado no Rio em 1977 por Aderbal Júnior e que utilizava o canteiro de obras do metrô em construção na cidade para realizar o espetáculo. Paralelamente, um outro exemplo evidente dessa dimensão expandida nas artes visuais e plásticas são os chamados Domingos da Criação, organizados por Frederico de Moraes, curador carioca, e que levavam junto à área livre do edifício do MAN, do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, uma série de práticas e encontros entre artistas e público, utilizando diferentes materiais, muitas vezes restos de produção industriais, incentivando o público a cocriar e a imaginar possibilidades de relação com esses elementos. Muitos artistas participaram desses projetos, como Carlos Vergara, Cildo Meirelles
e, sobretudo, Hélio Oiticica. Hélio, que por sua vez também passou pelo teatro, pela cenografia e pelos shows, criando cenários para shows da cantora Gal Costa, na Boate Sucata, no Rio de Janeiro, com plásticos, telas e elementos de construção, caracterizando uma nova produção, expandida também a partir da sua materialidade, que vai se relacionar, como conhecemos bem, com a sua própria produção artística. Voltando a São Paulo, nos anos 80, temos o trabalho do grupo 3 Nós Três, onde propõe-se diferentes intervenções urbanas, muitas vezes em largas escalas, utilizando viadutos, avenidas e materiais inusitados como peças e rolos de plástico, assim como intervenções menores e muito focadas, como o ensacamento de esculturas da cidade. Posteriormente, na década de 90, surgem companhias que vão reafirmar de modo definitivo essa prática expandida na cidade de São Paulo, como a Companhia do Centro da Terra, que em 92 vai criar o espetáculo Viagem ao Centro da Terra, chamada de Expedição Experimental Multimídia e que acontecia sob um túnel em construção do Rio Pinheiros. Em 95, a companhia realiza o espetáculo A Grande Viagem de Merlin, um trabalho itinerante que percorria 130 quilômetros de distância saindo de São Paulo, com a plateia em ônibus e em carreta até os arredores da cidade de Jundiaí, passando por um aterro sanitário, as ruínas de um teatro e uma área descampada, com duração aproximada de 5 horas. E assim como o celebrado Teatro da Vertigem, que também em 1992 apresenta o primeiro projeto da sua chamada trilogia bíblica, o espetáculo Paraíso Perdido, que acontecia numa igreja na região central da cidade. Posteriormente, o Vertigem realiza em 95 o espetáculo O Livro de Jó, que acontecia num hospital desativado, e em 2000 o espetáculo Apocalipse 1,11, que acontecia num presídio municipal. Uma série de lugares inusitados e edifícios simbólicos têm sido então ocupados pela companhia nesses períodos, e em 2006 teríamos como uma espécie de ápice dessa investigação e intervenção espacial com o espetáculo BR-3, que vai acontecer num longo trecho do poluído Rio Tietê, aqui na cidade de São Paulo, buscando assim uma metáfora para se traduzir a própria dimensão nacional. A plateia assistiu o espetáculo dentro de barcos e assim as cenas se aconteciam em pequenos barcos e outros veículos que eram utilizados no Rio Tietê, assim como cenas que eram realizadas nas pontes, nas margens e ao redor desse espaço, alterando definitivamente a escala de intervenção da escala urbana utilizada até então para uma escala metropolitana nunca vista. Mantendo então uma espécie de tradição site-specific na cidade de São Paulo, a partir dos anos 2000 é instituída a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, o que permite uma série de grupos centrais e localizados em diferentes regiões da cidade poderem ter as suas sedes continuadas e desenvolverem trabalhos autorais e de linguagem especialmente ligados a diferentes espacialidades. Tal característica tem marcado profundamente a nossa produção e a busca por constituir linguagens muito autorais. Utilizando os espaços como sede, sala de ensaios ou o próprio espaço para as apresentações, é possível identificar uma série de grupos que têm criado em suas produções um forte caráter espacial, como Teatro Oficina Usina Uzona, Grupo Pombas Urbanas, a Casa Livre da Companhia Livre, Cemitério de Automóveis, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Companhia São Jorge de Variedades, Grupo 19 de Teatro, Os Fofos Encenam, Teatro do Container, Companhia Dolores Boca Aberta, Companhia Estopô Balaio, entre inúmeros outros exemplos. Essa linguagem acaba por determinar também um forte caráter político, porque ao se enraizar e ser realizado em diferentes regiões, a própria dimensão do teatro e do fazer teatral vão se inserindo diretamente na produção e no cotidiano da cidade, alterando o modo de pensar a cultura, os hábitos e interesses dos próprios moradores das regiões.
Considerado um dos expoentes dessa nova geração, o Grupo 19 de Teatro, do qual colaborei como diretor de arte entre 2004 e 2009, produziu também espetáculos importantes, como Histeria, que já aconteceu em diversos casarões, salões e espaços de edifícios do século XIX a partir de 2001, Higiene, realizado em 2005, que estreou na Vila Operária Maria Zélia, na região leste de São Paulo, criando um projeto de ocupação e residência artística que funciona até hoje em parceria com a comunidade local, além de ter ocupado inúmeras áreas urbanas e centros históricos de diferentes cidades do Brasil e exterior. E ainda, por fim, completando a chamada trilogia histórica, o espetáculo Arrufos, de 2008, onde foi criada uma estrutura metálica que organizava as áreas de cena e de plateia e também ocupou diferentes espaços ao longo de suas temporadas. Todos esses modelos aqui apresentados rapidamente poderiam, a um olhar geral, caracterizar práticas chamadas de experimentais ou de exceção, pois não seguindo a lógica do palco teatral e a sua tradição. Mas é aqui justamente que trago a ideia de uma afirmação de uma tradição, sim, dessa produção externa, expandida e ligada ao ambiente e a seus diferentes contextos. Não acredito ser possível se referir a todas essas produções como uma espécie de exceção, mas ao contrário, como a afirmação de um modo de produção situado no Sul, a partir do Sul, que vai se utilizar de forma brilhante de todos os seus limites e características contextuais presentes, nas inúmeras realidades presentes e vividas no Brasil, para inventar, para recriar, para imaginar possibilidades criativas, espaciais, visuais e materiais que vão caracterizar uma produção muito própria. Este fazer, não apenas cenográfico, mas também cênico de um modo geral, vai se dar a partir da prática. É a partir da criação das cenas, do embate, da evidência das necessidades no processo de criação, que vão surgir caminhos, soluções e possibilidades criativas que vão traduzir essas dificuldades em resoluções artísticas. Essa produção, não apenas cênica, mas cenográfica, vai se dar, sobretudo, a partir da cena, do fazer, da prática, da praxis. Ou seja, é a partir da sala de ensaio, é a partir da criação, é a partir da imaginação coletiva e conjunta entre diferentes artistas que vão se dar as possibilidades de imaginar, recriar e realizar todos esses elementos de toda a visualidade e espacialidade dos espetáculos, especialmente no que se refere à construção da cenografia. Este fazer, que poderia ser caracterizado, por exemplo, como precário, ele ultrapassa esse seu próprio limite e se afirma como uma linguagem autônoma, que se faz à medida que é pensada, imaginada, in work in progress, num processo orgânico, que vai aglutinando as necessidades conforme as evidências vão surgindo. Assim, essa produção tão rica, criativa e sofisticada nos diferentes contextos que podemos analisar no Brasil, vai caracterizar sim essa possibilidade de criação a partir do Sul, como tenho afirmado, em seus diferentes contextos. É justamente através do confronto, do embate entre diferentes limites que vão caracterizar essa produção que vai se dar uma inventividade absoluta e sempre surpreendente até hoje, que vai se utilizar de diferentes materiais e possibilidades para narrar suas histórias, apresentar suas linguagens e as suas estéticas e os seus modos de invenção. Acredito que essa característica maior da produção brasileira e assim podemos seguir afirmando e imaginando o nosso fazer, não muitas vezes baseado em procedimentos do norte ou em dispositivos tecnológicos, criando assim uma dimensão de hierarquia entre a produção no norte, muitas vezes com mais recursos, e a nossa produção, mas ao contrário, compreendendo o nosso próprio trabalho, o nosso próprio fazer, através de um ponto de vista identitário, específico, nas suas diferentes possibilidades de manifestação. Agradeço a escuta de vocês e assim espero ter contribuído com este pequeno encontro para se pensar e seguir refletindo sobre a produção cenográfica contemporânea brasileira. Agradeço a sua escuta e participação nessa videoaula. Um grande abraço a você e até o próximo encontro.